Gente, nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo diferente como juventude. Deus tem feito grandes coisas e eu já queria fazer um convite a você, porque semana que vem, dia 11, é a inauguração da grande mudança da Juventude Cross. Então, você vai perceber que a partir da semana que vem, tudo estará diferente. E vai ser benção. Então, eu te convido a estar na semana que vem. Nós não teremos o UP à tarde. Todo mundo vai vir para cá à noite. E, cara, vai estar diferente. Né, Júlia? Vai estar um troço diferente aí. Então, eu quero muito te convidar para a semana que vem, colocar na tua agenda, convidar a galera, porque vai ser sinistro. Amém? Quem está animado faz uhul! Top! Gente, vocês têm passaporte? Quem não tem passaporte? Dá um tchauzinho. Então, essa semana, policiafederal.org, alguma coisa, não sei o que é, coloca no Google, Polícia Federal, né? E já dá entrada lá no teu passaporte, porque Deus vai te levar para algum lugar. Eu não sei para onde é, mas Deus sabe. Amém? Quem quer viajar aí? Hã? Quem quer ir para a Disney? Ah, uma galera. Eu queria ir para a Disney ver o Mickey. Gente, eu queria muito que você abrisse a palavra de Deus num dos textos mais incríveis que existem na Bíblia. Todos os textos da Bíblia são incríveis, mas existem alguns que são, sério, eles falam por si só. E esse texto é um daqueles textos que eu não preciso pregar muito sobre ele. Simplesmente lê-lo já seria uma tremenda de uma mensagem. E o texto é Lucas 7. E nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, do 36 ao 50. Ok? Essa semana Deus falou muito comigo através desse texto. Foi um moverzão que Deus fez na minha vida essa semana através desse texto. Eu dei um spoiler lá para o Chuck, não é? A gente conversou essa semana, falei, cara, acabei de... Deus deu um texto para mim agora, velho. Deixa eu ler ele para você. E eu pude lê-lo e foi bênção na nossa conversa. Eu queria muito que você pegasse esse texto e guardasse para a sua vida. Quem está usando o NVI aí, a Bíblia, a Nova Versão Internacional? Se você está usando a Nova Versão Internacional, já existe um impacto inicial nesse texto, que é o título. Não é um título tipo chocante. Chocante é uma gíria antiga, né? Chocante. Inclusive, você pode comprar o seu ingresso da Festa Chocolate, que é tema dos anos 80, e vai ter ali atrás. Você viu? Por isso que eu falei chocante. Merchan. Gente, olha o título desse texto. Vamos lá. Jesus é ungido por uma pecadora. Como assim? Jesus é ungido por uma pecadora. Quando eu li esse título, eu falei, caramba, como assim? Qual a lógica? O Santo dos Santos, o Jesus, o Deus encarnado, o homem no qual nunca pecou, ungido por uma pecadora. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Para mim não fez sentido. Só que isso que é legal do Evangelho de Jesus. Muitas vezes as coisas não fazem sentido. E a gente precisa ler para entender o que aconteceu em toda essa história. Eu quero ler com vocês. Quem achou faz uhul. Cara, não tem como não achar. Fiquei me enrolando aqui quase 5 minutos para você achar esse texto. Lucas 7, a partir do 36. E a gente começa ali. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, só para contextualizar vocês, que não faz muito sentido, olhando para a nossa visão de mundo, eu convido alguém para jantar e do nada aparece uma pecadora
no jantar. Faz sentido isso para você, no nosso contexto? Você chama alguém para jantar lá na tua casa, você está de boa, e aí aparece alguém na tua casa lá, uma pecadora. Isso não faz nenhum sentido. Porém, só para contextualizar vocês e para vocês compreenderem, as casas de antigamente não eram como os apartamentos de 60 metros quadrados na qual eu e a minha esposa moramos. As casas eram maiores e, normalmente, esses jantares, eles eram feitos nos pátios. Tinha uns pátios e esses jantares eles eram meio que abertos, principalmente quando tratava de uma figura pública. Então, era Jesus. Jesus, ele já era conhecidão, porque era o cara que fazia milagres, um monte de seguidores. E aquele fariseu olhou e falou, mano, vou chamar esse Jesus aí para ir jantar lá em casa, e a gente vai trocar uma ideia, e eu vou tentar, talvez, até pegá-lo em alguma pegadinha, porque os fariseus gostavam de fazer esse tipo de coisa. Jesus foi jantar, e ele chegou e ele sentou à mesa. Porém, eu gosto muito de imaginar, uma mesona, Jesus senta, cheio de fariseus ali, e uma galera atrás, velho, querendo ver o que estava acontecendo. Tipo jantar com plateia, meio desconfortável, né? Eu ia comer bem pouquinho esse dia, né? Eu ando comendo pouquinho. Sabia que os meus exames melhoraram muito? Depois, Deus é bom, velho. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, começa um jantar. E esse jantar cheio de gente, e voltamos para o texto, né? Essa mulher chegou nos pés de Jesus ali e coloca ali, vamos ali no 38. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. E nesse verso 38, eu quero muito que você preste atenção em mim. Eu esqueci de falar que naquele contexto, provavelmente, o fato da Bíblia chamá-la de pecadora, para aquele contexto ela era uma prostituta, ok? Provavelmente, não tem nenhuma citação que explique isso de maneira mais enfática, mas provavelmente, dado o contexto, aquela mulher era uma prostituta. E o que o texto diz aqui, que ela vem de uma maneira, eu acho que chamou um pouco de atenção, e a prostituta, naquela época, não existiam muitas prostitutas, então a cidade também não eram cidades com muitas pessoas, então todo mundo sabia quem aquela mulher era, ok? Eu acredito que ela deveria receber muito preconceito, porque todo mundo sabia que ela era uma prostituta. E o verso 38 diz que ela chega em Jesus, enquanto tinha aquela multidão, essa mulher pecadora, né? Ela chega aos pés de Jesus. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que ela chega aos pés de Jesus, chorando. A palavra de Deus diz. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa entender, que essa mulher, ela chegou, o se jogar aos pés de Jesus, o se prostrar aos pés de Jesus, ele significa rendição. Ele significa, me ajude. Lembra que quando a gente falou sobre Jairo, que ele chegou aos pés de Jesus, me ajude, minha filhinha está morrendo. Essa mulher, eu acredito naquela pressão de ser julgada. Quem aqui já foi julgado alguma vez na vida? Eu já fui julgado várias vezes na minha vida. Aquela mulher sendo julgada, aquela pressão social em cima dela, os fariseus principalmente olhando e falando, pecadora, prostituta, você não presta, você não é digna. E essa mulher, ela chega aos pés do mestre, o santo dos santos, e ela se joga e ela começa a chorar. Aqui ela já começa a mostrar como estava o seu coração. Ela se joga, se lança aos pés de Jesus. E com suas lágrimas, a palavra de Deus diz que chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas.
quando a gente estuda um pouquinho, a gente entende que era uma tradição da época para um bom hóspede, um bom hospedeiro, receber o seu hóspede e lavar os seus pés. Era uma questão de, seja muito bem-vindo em minha casa e eu estou te honrando. É um prazer recebê-lo aqui. Graças a Deus, hoje a gente não faz mais isso, né? Porque, né? Enfim. Mas, naquela época, era um sinal de, você é muito bem-vindo. E o que essa mulher fez foi utilizar das suas lágrimas, deveria estar chorando muito, né? Começar a lavar os pés de Jesus, como um sinal de, eu gosto muito que você esteja aqui. Você percebeu que primeiro ela se rende, ela fala, eu preciso muito de você. Daqui a pouco ela vira e fala, ela não fala literalmente, mas com as suas ações, ela fala, é muito bom que você esteja aqui. Depois, ela vai para um terceiro ato. Depois os enxugou com seus cabelos. Não sei se você sabe, mas para aquela época, ainda eu sei que para a mulher o cabelo tem um significado muito grande. Esses dias eu vi um vídeo horrível, de uns traficantes lá no morro, não sei quem já viu um vídeo desse. Uma mulher deve ter feito alguma coisa lá no morro, e os caras, como punição, aquela mulher vem e rapa a cabeça dela, tipo, fica no zero. Eu acredito que isso, para qualquer mulher que esteja aqui, seria algo muito ruim. Não é? Porque o cabelo, para a mulher, tem um valor, pelo menos para a Júlia, eu sei que é horas de escova. Né, amor? Enquanto para mim é só, tipo, é nóis, valeu, falou, e, né? Eu sei que para alguns meninos o cabelo também tem um valor, né? Não para vocês, né, meninos? Mas para alguns eu sei que tem um valor muito grande. E para aquela época, o cabelo da mulher tinha um valor inestimável. Tanto que essa mulher, ela só poderia desenrolar os seus cabelos na presença do seu marido. Era algo muito íntimo o andar de cabelo solto naquela época. Só para quem era muito íntimo mesmo. Porém, essa mulher, ela solta os seus cabelos e seca os pés de Jesus. O que ela fez aqui foi abrir totalmente a sua intimidade para Jesus. Ela falou, Jesus, eu sou sua. O que essa mulher fez foi isso. Jesus, eu sou completamente sua. Você é o meu mestre. E para finalizar, diz aqui que ela enxugou com seus cabelos, beijou-os. O beijo também tinha muito essa questão de intimidade. Mas aqui no fim, diz que ela ungiu com perfume. Eu estava estudando um pouco esse texto e eu aprendi algo muito interessante. Diz que naquela região, esses perfumes que elas utilizavam, elas tinham um colar, cheio de potinhos desse perfume. Porque, além de chamar a atenção, diz que o cheiro ficava muito agradável para os clientes que queriam se prostituir com ela. E, muito provavelmente, ela pega esse perfume e fala, Jesus, é teu. Utilize para o que ele deve ser utilizado. Pensa em um versículo, olha quantas lições a gente consegue extrair. É muita coisa. É rendição, é abertura completa de intimidade com o Mestre. São muitas lições num versículo só. Mas eu quero prosseguir com você. 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Quando você tiver a postura dessa mulher, e eu espero que você tenha, de chegar aos pés de Jesus, se abrir completamente, falar, Deus,
Deus, eu preciso de você. Eu realmente preciso que você me cure, que você me liberte. Quando você fizer essa decisão e viver essa decisão, provavelmente pessoas no seu lado vão olhar e falar assim, nem sabe, ninguém nem sabe quem ela é de verdade ou quem ele é de verdade. A sociedade não consegue lidar bem com isso. Nós somos criados com o aplicativo de julgar as pessoas. Quem já se pegou julgando alguém? Eu várias vezes. Porém, Jesus nos salva desse período onde somos julgados. Eu queria continuar lendo com você. Lembra que ele falou para si mesmo, né? A palavra de Deus diz aqui, ao ver isso o fariseu disse a si mesmo. Só que, cara, Jesus, dá para esconder alguma coisa de Jesus? Claro que não, todo-poderoso. E olha aqui. Então lhe disse Jesus ouviu, ele disse para si mesmo, mas Jesus ouviu. Jesus tinha um ouvido biônico. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Jesus adorava fazer esse tipo de pegadinha, né? Ele jogava uma historinha, ou normalmente ele jogava uma pergunta, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Jesus é demais. E daí que entra a resposta genial de Jesus. Eu queria que você olhasse lá no verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Continuando. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Uma coisa que eu queria destacar, que eu achei incrível nesse texto, vocês percebem que quem fez o convite para Jesus entrar na casa? Quem fez o convite? O fariseu. De quem era a casa? Do fariseu. Mas quem foi agraciado pelo amor de Deus naquele dia? A mulher. Esses dias eu me parei para pensar quantas vezes eu convido muitas vezes Jesus para entrar na minha presença, ou eu estou aqui, mas a minha postura não me deixa experimentar a graça de Deus. Foi culpa de Jesus que ele não experimentou essa graça? Não. A culpa foi dele. Ele tinha Jesus dentro da sua casa, na sua mesa, e ele não experimentou a graça de Deus, porque ele não teve humildade no seu coração. Coisa que aquela mulher, pecadora, prostituta, julgada pela sociedade, que não tinha talvez nenhuma casa para receber o mestre, mas a sua atitude de humilhar-se e falar assim, estou aqui, muda a minha vida, fez com que ela experimentasse
a graça de Jesus Cristo. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Talvez você esteja vivendo um período na sua vida onde você olha para o seu pecado, você está tão acostumado a fazê-lo, que você perdeu a fé que você pode se libertar. E eu tive uma experiência recente sobre a fé, e eu queria compartilhar rapidinho com vocês. A Julie me abençoou, porque ela trouxe uma palavra bem interessante. Eu estou mancando, vocês perceberam que eu estou mancando. Eu machuquei meu pé faz umas semanas, e o pé não sara. Enfim, né, amor? Né? O pé não está sarando porque eu também não estou fazendo a minha parte, tá bom? A Julie está olhando com cara de reprovação. Mas deixa eu explicar algo para vocês. Eu cheguei nessa igreja faz uns 2 domingos. E eu cheguei mancando, né? Aquele jeito bonito, né? Mancandinho. E quem conhece o Giliard, o Gili, o missionário? O Gili é fantástico, cara. Sou fã dele. E o Gili, a gente começou a trocar umas ideias, porque eu quero fazer uns movimentos missionários, e ele também. E daí ele olha para mim e fala: cara, você está mancando? E eu falei assim: Gili, eu estou mancando. Estou com o pé machucado. Ele falou: cara, posso orar pelo teu pé? Para ele ser curado? Eu falei: ora aí, ué. Vamos ver o que dá, né? Gente, eu vou falar sério para vocês. Esse bicho pegou aqui em mim e começou a orar. Ali atrás, perto da mesa de som. E ele começa: Deus, cura a perna do Rômulo, que ele tem a restauração. Gente, começou a esquentar esse pé de um jeito. Falei: eita, o que está acontecendo? Falei: começou a esquentar. E eu falei: até que uma hora eu peguei e falei assim: então tá, sara nós aí, Jesus. Quando eu falei isso, bicho, cadê a dor? Não tinha mais nada. Mais nada. Eu não estou brincando com vocês. Eu comecei a correr ali, o pastor Silvado pregando, e eu dando as corridinhas aqui, trotinho, ajoelhada, cabeceei. Pá. Mano, tava top. Eu falei: Gili, cara, zerou, velho. Ele falou: é Jesus, bicho. Eu falei: não acredito, cara. Daí fiz mais uns testes, fui, e pá, e sentei e tal. E eu falei: nossa, mano, como assim? Eu estava de cara. Você estava comigo quando eu me machuquei, né? Eu fiquei de cara, falei: caramba. Só que olha aqui, ó o burrão. Ó o burrão. Curadão, assim, mas eu ainda estava indignado, cara. Eu falei: como assim, cara? Não pode. Daí eu saí, porque eu tinha uma reunião, não sei o quê. Quando eu estava saindo, eu comecei a duvidar. Eu falei: não é verdade. Isso é coisa da minha cabeça. Eu lembro até agora, quando eu falei isso, começou a dar a primeira fisgada. Plim. Daí eu dei mais uma andadinha e falei: com certeza era coisa da minha cabeça. Plim. 5 passos depois, estava tudo normal de novo. Compartilhei isso com a Julie, e achando que era coisa da minha cabeça. Mas você percebe a fala de Jesus aqui? Que foi exatamente o que a Julie falou para mim. Ela falou assim: amor, lembre que na Bíblia, o que fazia a pessoa ser curada é a fé que ela tinha na cura. E olha o que Jesus fala aqui. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Ali, a minha fé não foi suficiente para me curar. Eu tive uma fé falha. Hoje eu ministrei para os adolescentes aqui à tarde, eu li o texto de Pedro. Lembra quando Pedro foi caminhar sobre as águas? E Jesus estava ali, e ele: caramba, Jesus, tempestade, loucura, e não sei o quê. E daí ele olha: se você é o mestre, me deixe ir até você. E Jesus fala: venha, Pedro. E Pedro dá um passo. Ele andou sobre as águas. Ele deu outro passo. Ele deu outro passo.
E daqui a pouco ele começa o quê? Afundar. E o que Jesus diz para ele? Homem de pouca fé. Hoje você está sentado aqui e talvez você está perdendo a esperança de ser liberto de um pecado. Talvez você está se entregando a algo que você tem feito, que você não tem mais força. Mas o que Jesus tem para você hoje é: vamos reestabelecer essa fé. Vamos refazer a sua fé. A fé que você pode ser curado, que você pode ser liberto, que você pode ser salvo. Para que isso aconteça, você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida. E o verso 38, se você não anotou na sua Bíblia, anote agora. Porque o verso 38 mostra claramente quais são os passos que você precisa tomar. Você precisa se prostrar diante de Jesus. Você precisa falar: Jesus, você é muito bem-vindo. Você precisa abrir as suas intimidades para Jesus. E você precisa honrar com aquilo que você tem. Aquela mulher tinha perfume. E você precisa honrar a Jesus com o que você tem. Talvez é um dom, uma habilidade, talvez é dinheiro, não sei. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter um tempo de oração. As luzes vão se apagar, a banda vai subir, e eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você está vivendo uma fase como essa mulher, que estava sendo julgada, estava vivendo no pecado, pecado que a sociedade recriminava. Mas eu não sei porquê, gente. Quem está caminhando comigo mais perto sabe o quanto eu tenho falado sobre pecado. E Deus tem me incomodado muito que essa mudança na nossa juventude, o avivamento que a gente tanto tem buscado, ele não vai vir sem arrependimento total. Não adianta eu mudar todo o layout da nossa celebração. Não adianta eu mudar toda a estrutura. Não adianta eu usar todas as táticas possíveis de motivação, todos os lances psicológicos de cura emocional. O avivamento que a gente precisa só virá a partir do momento que você se arrepender, que você buscar cura integral no seu coração. Eu não sei por que Deus está me conduzindo a falar tanto sobre o pecado, suas consequências. Eu não sei por que Deus tem me trazido tanto para falar sobre culpa. Talvez é porque você precise ouvir. Talvez é porque você precisa hoje tomar uma decisão. Queria muito que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Todas as luzes vão se apagar. Nós iremos cantar uma canção. Depois a gente vai orar, consagrando completamente esse tempo ao Senhor. Mas eu queria muito que neste momento você começasse a pensar na sua vida. Como ela está, como que está o pecado na sua vida. Jesus tem um convite para que você abra sua intimidade a Ele. Existe um convite que Jesus te faz para que você se prostre diante dEle. Existe um convite
para que você aumente a sua fé ao ponto de ser completamente curado, completamente restaurado.